Boa tarde. Começamos agora ao vivo, direto aqui do estúdio da Just TV. Um pouquinho de atraso, mas com um tema muito importante: treinamento corporativo, desenvolvimento humano. Como está a sua equipe? Quais são os desafios e por que isso é tão falado e tão importante? Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui dois entrevistados que trazem uma experiência e vão ajudar você a implantar um bom programa e ter sucesso cada vez maior. Eu vou conversar com a Carolina Olival, ela que é diretora pedagógica de 3 franquias da Wall Street Institute, graduada em arquitetura e urbanismo, fez pós-graduação em administração geral. Ela fez mestrado na Executive BI International, gestão empreendedora, possui uma grande experiência corporativa em contatos com muitas empresas, implantando aulas de inglês dentro das empresas e no seu grupo de escolas. Já escreveu um livro e vai contar tudo para nós sobre isso. E eu tenho também Paulo Vieira de Campos, é gerente de desenvolvimento humano e organizacional da Votorantim, mestre em psicologia da educação pela PUC, pós-graduado em marketing e comunicação, graduado em administração de empresas e tem educação física também. Possui conhecimento e aplicação no planejamento, um grande professor com experiência de mais de 15 anos, dando aula em escolas como a SPM, aqui em São Paulo, INSPER e muitas outras. Boa tarde, quero agradecer muito a presença de vocês. Boa tarde. Nós que agradecemos aí. Então, para começar, Carol, queria ouvir um pouco da sua experiência. Qual tem sido, vamos dizer, a importância do treinamento corporativo dentro das empresas? Então, no meu segmento, que é o segmento de ensino e formação do executivo na língua inglesa, a gente percebe que hoje o mercado pede muito. Eu estou nesse segmento desde 2002 e a gente sente uma tendência cada vez mais forte do executivo precisar falar inglês e do empreendedor precisar falar inglês e falar bem, não é falar de uma forma intermediária, dizer que tem fluência, é realmente ser fluente para poder representar bem a empresa, fazer reuniões. O mundo está muito globalizado, né? Com certeza. Então hoje não tem jeito, não é... Ainda mais véspera de Copa e Olimpíadas. Pois é. Eu até me preocupo um pouco, e nós vamos conversar um pouco sobre isso na entrevista, que eu vejo muitos empresários que ainda não perceberam que é fundamental que a sua equipe fale inglês, né? Agora, Paulo, você traz uma experiência diferente, né? Porque você, além de professor, sempre de temas ligados a desenvolvimento de pessoas, também deu muito treinamento em empresas e agora dentro de uma grande empresa com os desafios de uma academia. Então, com toda essa bagagem, se você for tirar uma essência do treinamento corporativo, o que você acha, qual é a grande contribuição que ele traz na empresa? Bem, primeiro, obrigado pelo convite. Imagina. Eu acho que a primeira preocupação é verificar o quanto esse treinamento está contextualizado na realidade dos funcionários. Eu acho que essa é a primeira coisa, porque nós estamos falando de aprendizagem de adultos, né? Eu acho que o segundo ponto é ele conhecer um ferramental que não necessariamente seja só dentro da sala de aula, mas que ele possa dar outras formas das pessoas poderem se desenvolver. Então, acho que aquela ideia do treinamento corporativo, né, da sala, cadeira, apostila e projetor, ela acaba sendo, aos poucos, transformada em algo que seja mais prático, algo que seja mais pragmático e algo que seja de aplicação imediata, ou seja, que ele possa trazer a realidade do aluno e colocar isso na sua aplicação. Ainda mais pensando no empreendedor, numa média e pequena empresa já. E aí esse desafio que eu queria entrar, porque pela minha experiência vejo que as grandes empresas investem muito, têm academias ou faz um investimento grande contratando empresas especializadas para dar treinamento para a sua equipe. Mas numa pequena ou média empresa, um orçamento sempre mais enxuto, eles têm essa dificuldade. Então, que dicas nós poderíamos passar para esses empreendedores, trazer essa cultura de desenvolvimento de pessoas dentro das possibilidades e do orçamento que ele tem? Talvez o olhar principal é a estratégia da empresa estar alinhada com os treinamentos que ele tem ideia em oferecer. E isso fazendo o mix, né? Ou seja, o treinamento que ele quer oferecer e a estratégia da empresa. E o terceiro viés é a atual condição da minha equipe. Então, acho que para que o empreendedor possa usar o treinamento como uma maneira de gerar resultado,
porque senão fica só o treinamento pelo treinamento, e para o empreendedor isso pode ser muito pesado. Ele precisa estar vendo o quanto esses treinamentos estão alinhados com a estratégia do negócio dele. Aí passo até para ela, né? Quer dizer, se ele tem uma ideia de expansão, por exemplo, o inglês vai fazer parte, né? Uma expansão fora do país, por exemplo. Ou se ele tem uma ideia de implantar um sistema, até que ponto a equipe dele conhece isso. Agora, fazer o treinamento só por fazer... Não faz sentido. O que, infelizmente, a gente acaba percebendo que acontece, principalmente no mercado de inglês, é que a empresa quer dar algum benefício para o funcionário e ela enxerga o curso de inglês como um benefício, mas ele não é. Eu vejo muito benefício nesse tempo que eu tenho de trabalho de uma forma diferente. Benefício é você dar um seguro-saúde, ajudar a fazer uma academia, dar um treinamento, tem um outro comprometimento por trás, né? E se não tiver, alguma coisa está faltando. E muitas vezes até uma exigência, né? Eu queria, Carol, que você contasse um pouco sobre o seu primeiro livro que você lançou, que eu acho que ele traz uma experiência rica e você conseguiu ampliar um pouco essa vivência do desafio de implantar cursos de inglês dentro da empresa para práticas mais amplas em relação a essa questão de treinamento corporativo. Conta um pouquinho. A história foi interessante porque eu comecei em 2002 e aí eu não tinha muito conhecimento de como entrar no ambiente corporativo com a entrega do curso de inglês. Eu sabia dar aula, eu tinha metodologia, mas eu não tinha conhecimento de como fazer a implantação. Procurei material, não achei nenhum material que tivesse disponível para compra. E aí a gente acaba aprendendo na vida, né? Atendendo empresas. Eu tinha 80% dos meus contratos tinham algum tipo de interveniência da empresa e eu acabei conhecendo como funcionavam as políticas internas. Aí em 2009 eu acabei resolvendo fazer um manual de implantação de curso corporativo, que é esse livro, que está para download gratuito no site da escola. Você pode passar o site? Claro, é www.wseschool.com.br. É só procurar a abinha de materiais online e ele está lá para baixar. Tem o segundo volume que a gente lançou no ano passado, que também, acho que até o final desse mês já deve estar para download gratuito. A ideia é realmente melhorar as práticas do mercado, principalmente nesse mercado de ensino de inglês, que no Brasil não tem certificação, qualquer um pode abrir uma escola, você acaba não conseguindo entender a diferença entre níveis que têm o mesmo nome em escolas diferentes. Fica complicado também do RH conseguir determinar que fornecedor contratar, para que já existe uma primeira confusão em cima um pouco do que ele estava contando, de conseguir colocar em números o que pretende, né? Por exemplo, um curso de inglês para uma equipe de vendas tem que aumentar a venda. Ele não é só ensinar o inglês, ele precisa chegar num número de aumento de venda. Então, eu acho que esse é um ponto importante que você está trazendo, né, Carolina? Ter claro qual é o seu objetivo ao implantar um treinamento e procurar colocar isso com algum indicador. Porque se você não puser um número onde você possa medir o resultado prático do treinamento, você não consegue avaliar se foi um investimento bom ou não. Ele perde o sentido. Né? Então, quando eu fiz esse material, uma das coisas que ele explica é exatamente isso. Como fazer o lançamento do projeto, quem deve ser elegível ao curso, quem não deve, qual a contrapartida, quais as formas de pagamento que existem, o aluno deve contribuir ou não, quais as implicações dele ter que contribuir com uma parte ou receber 100%. E fala também da verificação final. Depois que você implanta o projeto, você precisa fazer uma avaliação, uma análise do que você fez e conseguir traduzir isso em números. Que pode ser uma certificação que você faz a pessoa tirar no começo do curso e depois ela tira outra no final. Podem ser números, no caso de equipes em que isso pode ser contabilizado no resultado final do trabalho deles, mas esse trabalho de monitoramento tem que ser feito e eu acredito muito em resultado quando ele é feito dentro da empresa. E eu acho até que, partindo, então, só para reforçar, se você quer fazer o download do Manual Prático de Implantação de Treinamentos Corporativos, entra lá no site www.wseschool.com.br, tá certo? Tá certo. Tá ótimo. E faz o download que vai trazer dicas práticas para você. Agora, tem um ponto, Paulo, que talvez com a sua bagagem, com a sua experiência, você possa nos ajudar. Quando a empresa contrata um treinamento ou paga um treinamento para o seu funcionário, não necessariamente esse funcionário
está interessado naquele conhecimento que está ali disponível. Como fazer para despertar aí o interesse? Porque o adulto, uma das características que a andragogia traz, que quando ele não quer aprender, ele não leva nenhum conhecimento e muitas vezes você perde um investimento. Então, o que você acha que tanto do lado da empresa quanto do lado do facilitador, do treinador e do funcionário pode ser feito para diminuir esse risco? Bem, primeiro já começando quando ele é chamado para fazer. Normalmente é uma convocação e não é um convite, né? Então isso já faz com que a predisposição dele em assistir o curso ou o treinamento já se torne um pouco, às vezes, defensiva. Mas voltando à sua questão, eu acho que a primeira coisa, assim, é a real necessidade do tema com a realidade da empresa. Então, até que ponto isso que vai ser abordado é importante para nós. E a ferramenta que ele deve contratar que trabalhe nessa linha da andragogia, ou seja, que conheça a experiência do aluno. Eu acho que todo treinamento corporativo, ele tem que estar vinculado à experiência do aluno. A gente, quando a gente fala de andragogia, para a criança, experiência é o que ela está fazendo. Para o adulto, experiência é o que ele é. Então, o primeiro princípio aí da andragogia é estar vinculado à realidade dele. O segundo ponto é que tenha uma aplicação prática. Como a gente fala, que não caia na prova, mas cai na vida. Então, ele tem que perceber que tem que ter uma aplicação. E eu acho que o terceiro ponto é o treinamento, ele corresponde a apenas 20% dessa real capacidade de aprendizado. Eu preciso dar outras formas de desenvolvê-lo, principalmente através de um grupo de trabalho, de uma implantação de uma melhoria vinda daquele treinamento. Ou seja, é necessário que sejam feitas outras ações além da sala de aula. O que a sala de aula ajuda, ou o formato de sala de aula, que não necessariamente precisa ser sala de aula, é que de uma maneira didática, ela vai encadear os assuntos de forma que tenha lógica e sentido. E aí a segunda parte é feita fora do horário da sala de aula, né? Até porque, na essência, a palavra desenvolver, o prefixo des, significa não estar. Então, quando eu digo que ele está desacompanhado, ele não está acompanhado, desinformado, não está informado. Desenvolver é não estar envolvido, é sair do invólucro. E eu só saio do invólucro quando eu fico fora da minha área de conforto. Perfeito. Então, todo o processo de desenvolvimento, ele exige uma postura protagonista e que você saia da sua área de conforto. Uma pergunta que eu continuo e que eu faço muito nas minhas aulas é: qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Ou seja, com que nível de frequência você sai da sua área de conforto? Voltando ao treinamento, ele tem que criar uma situação onde gere um certo desconforto, mas um desconforto dentro de uma arena de cuidado, né? Que a pessoa possa errar, que ela possa experimentar, mas com certeza que ela possa colocar em prática o que ela viu em sala de aula. E aí, falando um pouco dessa linha de prática, né, Paulo, você trouxe, nós estávamos conversando agora há alguns minutos, e eu acho que você trouxe uma informação importante, onde 20% do desenvolvimento humano, do aprendizado das pessoas, do adulto, acontece dentro de sala de aula. Isso quer dizer que 80% do aprendizado está fora da sala de aula, não é isso? Exatamente. Esse 80% a gente poderia dizer que boa parte através de projetos especiais, ou seja, ele acabou de apresentar ou de aprender uma técnica. Então, como é que ele pode ensinar outras pessoas a fazer isso? Como é que ele pode participar de um grupo na empresa que vai colocar isso em prática, que ele tem uma missão especializada nisso? E há uma outra parte também, dentro desses 80%, vamos dizer assim, que é ele ter um coaching, que ele ter alguém como referência. Então, se eu estou estudando negociação, eu trabalho numa empresa que faz cobrança, veio um curso de implantação de uma metodologia para gerar uma melhor eficiência na minha abordagem sobre devedores duvidosos, sei lá, devedores que estão há muito tempo aí. Ele também vai aprender se ele for atrás de uma pessoa que ele conhece, que ele marque um almoço, que ele vai fazer uma entrevista, que ele leia uma biografia, que ele veja um filme que tem a ver, ou seja, diferentes formas que ele possa ver a aplicabilidade disso no mundo real e que ele possa se inspirar, né? Eu acho que ele tem que ver essa melhoria e, principalmente, esse aprendizado tem que estar vinculado à motivação interna dele. O Daniel Pink, um dos autores aí bem fortes nessa linha, a motivação interna ela aparece quando você dá autonomia, quando você pode usar os seus pontos fortes e quando há um sentido de legado, de propósito.
E eu vejo que você é uma pessoa que usa um pouco dessa arte. Eu já participei de aulas do Paulo no Twitter, até o Twitter que a gente se conheceu, da onde surgiu essa oportunidade, ele está aqui hoje. E então ele era muito criativo, eu queria que você contasse um pouco dessas outras formas, porque você escreve na revista Você S.A., está lá no Twitter e você inovava, de vez em quando você escolhia naquele dia um determinado horário, um tema, e as pessoas então te acompanhavam e você sempre trazia conhecimento. Eu acho que essas diferentes formas de você gerar aprendizado, ela faz parte até da função de educador, né? Mas também em proporcionar às pessoas que te seguem ou à comunidade maneiras diferentes de você aprender. Eu acho que o uso das redes sociais, o uso de ferramentas diferentes para você aprender, o social learning, né? Ou de maneiras que você possa contribuir para o desenvolvimento da pessoa. A minha experiência mostra que quanto mais você coloca diferentes caminhos para as pessoas aprenderem, você reforça um outro conceito importante, onde as pessoas aprendem da maneira preferida. Cada um tem a sua maneira preferida de aprender. E muitas vezes o líder ou o professor num treinamento corporativo, ele tende a ensinar da forma que ele, professor, gosta de aprender. E aí, um outro motivo que às vezes há esse desânimo da sua pergunta, da segunda questão. Ou seja, ele está ensinando de uma maneira que de repente é oposta à minha. Eu sou um cara extremamente teórico e esse professor é extremamente prático. Eu não vejo utilidade no que ele está dizendo, né? Então, eu acho que você traz mais uma dica importante, que é: conheça bem a pessoa que você vai ensinar e procure falar a língua dela e não a sua, né? Isso vai trazer um resultado. Agora, você me contou que você quer ultrapassar os 1.000 seguidores no Twitter. É um desafio aí que está difícil. Dezembro e janeiro são meses meio ruins, né? Então, passa qual é seu endereço para as pessoas. O meu endereço no Twitter, né, é pvcampos10. Ou no blog da revista Você S.A., o blog Mochileiro Corporativo, você encontra lá algumas dicas e também o caminho do Twitter e assim por diante. Né? Vale a Conto pena. com você, né? Vamos ultrapassar essa barreira dos 1.000, né, Paulo? Agora, eu queria ouvir, Carol, dessa experiência. Quantas vezes você já teve numa empresa para ensinar inglês e a pessoa talvez não tivesse preparada, disposta? Como é que vocês encontraram formas para enfrentar esse desafio? Sempre tem formas, né? Mas o formato em que o curso foi desenhado e implantado vai impactar do começo ao final do curso. Por isso, o motivo do livro e de querer melhorar as práticas do mercado. Realmente acaba acontecendo, e aí o Paulo também depois pode validar meu comentário. Quando eu fui abrir escola de inglês, eu falei, eu quero escola para adulto, porque eu não gosto de ensinar criança, eu não gosto de ensinar adolescente, eu quero ensinar quem veio para a aula porque queria aprender. Lê do engano. Porque tem muito adulto que se comporta como criança, principalmente quando a empresa é mais paternalista, paga o 100% e convoca para o treinamento em vez de convidá-lo para o treinamento. Então, hoje a gente ajuda no sistema desde o começo da implantação, para que o aluno entenda, para que ele consiga ver a aplicação na realidade daquilo que ele vai aprender. E sempre a gente tem a preocupação de levar o aprendizado de uma forma que seja ativa, em que o aluno descubra o conhecimento que ele está aprendendo naquela aula. Nunca vai ser uma aula esquema lecture, esquema palestra, em que ele vai sentar e ouvir. Essa coisa da interação e dele conseguir aplicar o que ele está vendo na vida dele, no trabalho dele, no minuto seguinte, é o que vai fazer com que ele tenha vontade de continuar aprendendo. Porque tem essa coisa da dedicação interna que cada um tem, do próprio esforço do aluno, que impacta de forma total no rendimento do aluno, né? 2 pessoas estudando o mesmo curso, a mesma quantidade de horas, não necessariamente vão chegar no mesmo lugar. Incrível, muito bom. Já temos aqui algumas perguntas do nosso teleinternauta, do Felipe, da Rose. Já vou fazer as perguntas para os meus entrevistados, mas antes vou falar sobre o nosso quadro Agenda. Falando, o quadro Agenda é o espaço do programa Alma do Negócio para você
que sabe que tem algum treinamento, algum evento que você está organizando de alguma pessoa que você conhece em qualquer lugar do Brasil, por ser na internet, nós somos ouvidos por pessoas até fora do Brasil. Mande para o e-mail contato@almadonegócio.tv e esse espaço passa a ser seu para divulgação de tudo aquilo que você está trazendo, focado ao empreendedorismo, à gestão de negócio. Então, conte com esse canal para isso. Agora, Carol, o Felipe, ele diz que atualmente, né, num mundo tão globalizado, aprender outras línguas sem ser o inglês é um diferencial. Então, eu vou ainda acrescentar na pergunta dele, saber inglês ainda é considerado um diferencial? Não é mais um diferencial, mas é polêmico esse assunto, porque saber inglês bem ainda é um diferencial. Eu estava vendo uma pesquisa agora de mercado, bastante recente, que contava que, primeiro dado interessante, os salários de pessoas nas mesmas posições, com a mesma idade, varia de 30% a 35% a mais, fazendo as mesmas funções, simplesmente porque a pessoa é fluente em inglês. Mas aí eu estou falando realmente fluente. Que eu acho que é um dado importante, porque eu uma vez conversei com uma empresa especializada em headhunter, em encontrar executivos, e ela me disse que uma das coisas mais difíceis encontrar executivo, estou falando de gerência, alta gerência e até diretoria, que realmente fossem fluentes em inglês, porque uma noção de inglês muitas pessoas têm, mas a fluência é que... Infelizmente também tem essa coisa do mercado de sempre dizer que fala um pouquinho a mais no currículo, né? Então, também cria uma situação complicada na hora de você fazer a comparação. Agora, tem um outro dado que é interessante também, que nessa pesquisa de salário também foi levantado que só 9% da população se diz fluente sem erros. Se 9 dizem que são fluentes sem erros, eu já tendo a pensar que é um pouco menos do que 9. Então, se você realmente for fluente, olha o nicho do mercado que tem para você. E o segundo dado que eu acho que é importante dar para ele é que, assim, desde que você já seja realmente fluente no inglês, aí sim passa a ser um diferencial você ser fluente no espanhol. Ou tem aquela coisa do mandarim e tal, mas também tem pesquisas que indicam quantidade de emprego no mercado para os idiomas. Então, você vai se diferenciar mais se você for fluente em mandarim? Sim, mas a quantidade de empregos disponíveis para quem é fluente em mandarim é muito menor do que para quem é fluente em espanhol e inglês, por exemplo. Né? Maravilha. A Rose, Paulo, quer saber, se eu quiser convencer um chefe, provavelmente a fazer um treinamento, então que tipo de informação, o que ela deve fazer para convencer um chefe a eventualmente pagar um treinamento? Legal, Rose. Acho que a pergunta que a Rose, né, que ela traz é o seguinte: a primeira é ver até que ponto esse treinamento ela consegue identificar o quanto ele vai trazer de retorno para a empresa. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, talvez, se a empresa for pequena, ela fazer uma pesquisa informal, para poder identificar quantas pessoas já conhecem aquele assunto. Até para que o treinamento não seja muito acima do conhecimento das pessoas e, por outro lado, também ele seja usado na sua essência o máximo de aproveitamento, né? E o terceiro, aí ela pode ter algumas técnicas de influência no sentido da pressão social, por exemplo, todo mundo do setor já fez esse treinamento, né? Ou é uma oportunidade única, né? A influência pela escassez. Ela pode também trazer o depoimento de pessoas que já fizeram esse treinamento e que veem uma validade, né? A questão da autoridade. E eu acho que um ponto que é importante é mostrar a coerência, né? O resultado de pessoas ou do assunto vinculado ao negócio da empresa. Acho que esse é um ponto que é importante. Muito bom. A Renata, aqui de São Paulo, comenta que diferentes formas de aprendizado são importantes atualmente para incentivar ao estudo. Dentro da linha que nós estávamos falando, amplie a imagem que treinamento não é só uma sala de aula. Você tem outras formas de passar essas informações, de ensinar e de formar a equipe. Agora, um dos desafios que nós estávamos conversando aqui, principalmente para o empreendedor que tem uma equipe pequena,
onde ele tem muitas atividades operacionais e tem pouco tempo para dedicar ao desenvolvimento da sua equipe. E aí entra num círculo vicioso, não consegue largar a parte operacional porque não ensina ninguém da equipe. Então eu queria ouvir de vocês aí alguma dica para um empreendedor que esteja, qual é o primeiro passo para ele sair desse círculo vicioso? Eu posso dar o lado de trás, que é o lado da empreendedora, porque eu vivo esse problema diariamente das coisas estarem acontecendo e ao mesmo tempo que você está operando, você também precisa conseguir pensar no treinamento da sua própria equipe. O que me ajuda muito é separar um dia da semana para tratar do que é estratégico, porque senão você fica no operacional e ninguém nunca vai fazer o operacional como você faz e aí você acaba não fazendo o estratégico, mas a verdade é que se você é o dono do negócio, o estratégico tem que sair de você. Eu acho que é um esforço nosso de arrumar tempo de fazer isso. Então você consegue, por exemplo, segunda-feira de manhã você dedica a questões estratégicas? Eu tenho um dia por semana. Um dia inteiro? Um dia inteiro, que é cuidar de cronograma, que é dar treinamento, assistir. Eu tenho essa preocupação de assistir o treinamento que eu dou, como aluno, trainee mesmo, participo junto. Eu acho que é importante estar junto também com a equipe. E depois que eu comecei a fazer isso, os resultados de todas as unidades começaram a melhorar muito em termos de produtividade. Muito bom, gostei da dica. Precisa de disciplina junto com essa dica, né, Carol? E você, Paulo, que dica você pode trazer? Primeiro, ótima dica dela, Boa, né? A questão da disciplina. Ter uma agenda corporativa, vamos dizer assim, né? Os dias que eu tenho que fazer visita, os dias que eu tenho que conhecer a equipe e tal. Eu acho assim que para o empreendedor, o ponto de partida é ele investir um tempo em conhecer as pessoas que estão mais próximas a ele na empresa. A partir do momento que ele identifica quem são essas pessoas, eu acho que aí o segundo passo, ele faz uma delegação com mais confiança. Ou seja, ele é capaz de delegar algumas coisas operacionais para que aí sim ele possa ter essa agenda que a Carolina trouxe. Ou seja, investir um tempo em conhecer as pessoas e entender o jeito que elas são, o ponto forte de cada um. Há uma pesquisa do Gallup extremamente interessante que apenas 20% das pessoas usam as suas potencialidades no seu trabalho. Ou seja, 80% das pessoas fazem coisas onde elas não usam os pontos fortes. E aí a desmotivação, aí não vê o resultado. Ou seja, há um espaço aí para a gestão, e ainda mais na pequena empresa, na média empresa, onde ele investe um tempo em conhecer os pontos fortes dos seus liderados, para que ele possa colocar a pessoa certa na posição certa. Vale uma dica, não é um livro meu, mas acho que é um livro que ajuda muito. Descubra seus pontos fortes, da editora Sextante. A gente usa esse livro muito no INSPER, já usei em outras consultorias que a gente trabalhou. Descubra seus pontos fortes é um livro que te ajuda através de um assessment que você pode fazer em português, tem também em inglês, mas é em português, e você recebe no seu e-mail quais são os seus 5 pontos fortes. Quer dizer, a pessoa talvez nem concorde com todos os pontos fortes, mas há um passo importante em qualquer treinamento, em qualquer ação, é o engajar-se, é conscientizar-se. O quanto eu sei sobre aquele assunto. Até para que eu ache válido aquele treinamento. Por outro lado, o gestor, ele tem que conhecer as pessoas, entender os pontos fortes das pessoas. Faça um teste aqui para você bem simples. Coloque o nome das 5 pessoas que trabalham diretamente com você na sua empresa. Ao lado de cada nome, coloque 5 pontos fortes dessa pessoa. Depois peça para esse seu colaborador que ele diga o que ele acha dos pontos fortes dele. Veja se coincide. Até que ponto que você acha que ele faz bem é o que ele também percebe. Essa é uma maneira de começar a conhecer as suas pessoas. Fantástico, adorei esse exercício prático. Presente aí, vale a pena fazer. A Vanessa Soares, quem que fez uma palestra na Unisa? É isso? Não, eu acho que ela confundiu, né? A Rose está perguntando como ela mantém clientes interessados no treinamento. Carol, como é que você consegue manter as pessoas que estão ali aprendendo inglês interessadas no treinamento? Eu vejo, quando a gente está falando de treinamento corporativo, tem 2 clientes. Tem o cliente final, que é o aluno, que está recebendo o treinamento, e aí a forma de mantê-lo interessado, eu acho que é sempre adaptar para a vida dele, ter certeza de que o que ele está aprendendo em sala de aula, ou no nosso caso, a gente oferece atividades fora de sala de aula também, que aquilo é relevante e ele está vendo benefício
e melhora no desenvolvimento dele próprio. E no caso de contratos corporativos, tem o segundo cliente, que é a empresa. E aí o segredo está no monitoramento do curso, no envio de relatórios, no dia pontual, com informação correta, a preocupação real, efetiva de que as pessoas estejam aprendendo e de que a empresa esteja se beneficiando com o curso. Porque senão, para renovar, não é tão simples. O Teodoro, Paulo está perguntando se você atualmente está dando aula na ESPM. Dou aula na SPM, nos cursos de pós-graduação. Atualmente estou lá em 2 disciplinas. Uma num curso chamado Carreiras, que é uma orientação vocacional, e um outro que é no MBA, que é Fator Humano, que está vinculado também à gestão de pessoas. Ok. E você tocou num ponto que eu chamaria assim um pouco de autoconhecimento. Como autoconhecimento, inclusive, na semana passada, quando eu entrevistei o José Luiz Tejon, nós falamos sobre liderança e ele falou da importância do líder ter um bom autoconhecimento. Isso faz com que ele se torne um líder melhor. Então, eu queria ouvir de você como um treinamento, uma pessoa que queira aumentar o seu autoconhecimento, o que ela pode fazer? Bem, eu acho que a questão do autoconhecimento, primeiro, ela parte no ponto de vista do... Olha, eu acho que o autoconhecimento, você pode fazer uma junção de 3 coisas, já até pensando na organização. Eu acredito que coloque 3 círculos aí que eles vão estar em congruência aí, né? Quer dizer, primeiro é o que eu gosto de fazer, o que eu faço bem e o que a empresa quer que eu faça. Acho que nessa junção você já consegue ver o seu papel dentro da organização. Ou seja, o que eu gosto de fazer, o que eu faço bem, as minhas habilidades e o meu papel e responsabilidade da empresa. Um outro ponto que eu acho que é legal é lembrar que autoconhecimento é você conhecer as suas características. A melhor maneira de você se conhecer é pedindo feedback. Eu acho que um bom exercício de autoconhecimento, de novo, é você selecionar as pessoas. Eu sempre dou 3 grandes áreas que você pode selecionar: as pessoas da empresa, as pessoas que são seus amigos e as pessoas que são da sua família. Peça feedback para elas, né? 5 palavras de como você me vê, quais são as minhas características, porque o autoconhecimento, ele acontece principalmente quando você confronta o que você acha com o que as pessoas acham, né? Na psicologia tem a janela de Johari, né? Que ela fala exatamente isso. Às vezes tem certas características que eu nem imagino que aparecem e todo mundo está vendo. Por outro lado, tem algumas coisas que as pessoas nem imaginam que eu tenho, né? E outras características que aí podem acontecer. Então, acho que, na essência, o autoconhecimento é isso. Agora, o porquê do autoconhecimento? O autoconhecimento leva à autoconfiança e a autoconfiança leva à autoestima. Ou seja, quanto mais eu me conheço, mais eu percebo os meus pontos fortes, aí eu tenho mais confiança no que eu estou fazendo e isso passo a valorizar o jeito que eu sou. Porque depois de uma certa idade, você não vai mudar muito. Na verdade, talvez você vai ter escolhas diferentes, mas o autoconhecimento ele é uma necessidade para um líder, para um empresário, porque no blog da semana passada eu até fiz esse assunto, ou seja, o líder ele é muito mais conhecido pelos seus liderados do que ele conhece os seus liderados. Porque pelo jeito que ele entra na empresa, do jeito que ele bate a porta, do jeito que ele chama a dona Maria, que é a secretária, o pessoal já fala, hoje não está legal. Já sabe tudo. Então, ele, na verdade, se ele usar o feedback para os seus liderados, pedir feedback para os seus liderados, que por sinal, Paula, é raríssimo os líderes, independente da empresa, que com frequência pedem feedback para os seus liderados. É verdade. E talvez quando você fizer isso a primeira vez, vai dar um sentimento de só coisa boa. Porque o cara nunca pediu. Você chama o cara na sua sala e pede para ele falar sobre o que ele acha que você é, a chance o cara só vai te elogiar. E acho que com o passar do tempo você pode ganhar mais qualidade nessa sua fala. E eu vejo isso, uma das coisas em relação a feedback, principalmente para quem nunca pediu, né, Paulo, que eu costumo dizer vai com calma e seja persistente. A primeira vez que você perguntar, ou vem o silêncio ou vem só elogios. Mas se você perguntar uma segunda vez, uma terceira, buscar encontrar através de, vamos dizer, fale 5 palavras de características, coisas que de uma forma um pouco mais lúdica ou indireta, porque você chegar seco e falar, me dá o seu feedback, o que você acha de mim, pode não vir. Agora, se você consegue abrir um espaço e pedir as 5 características
coisas que você admira ou que você reconhece em mim, é um começo de conversa, até que numa segunda oportunidade você pode... E o que eu poderia, o que na minha característica, no meu comportamento, pode prejudicar o seu trabalho? Olha, acho que tem um ponto que você tomou legal, né? Que você tocou legal. Acho que a primeira coisa, assim, quando você pedir feedback, ouça e não interrompa. Porque a partir do momento que você interromper, a pessoa vai deixar de ser espontânea para ser normal. E eu até brinco que a diferença entre espontâneo e de normal, lembre quando você conheceu a tua sogra. No primeiro dia você foi espontâneo, você foi normal, né? Você foi o mais normal possível. No feedback, quando você pede, não interrompa, seja espontâneo. Deixe a pessoa ser espontânea. Acho que o segundo ponto é assim, o maior poder que quem tem sobre o feedback é quem recebe. Porque eu não preciso concordar com tudo que você diz, porque o ponto de vista é a vista de um ponto. É uma percepção que ele tem. É lógico, se todo mundo começa, quando você pede feedback, a apontar uma mesma característica, talvez você precise rever o teu conceito. E eu só queria fechar, você falou de algumas plataformas que você pode colocar. Eu acho que o exercício dos 3 Cs é um exercício bem legal. Ou seja, quando eu for pedir um feedback, às vezes causa esse constrangimento, nunca pediu, o que eu posso falar? Então você pode abordar de uma maneira diferente. Eu gostaria que você me dissesse as coisas que eu deveria começar a fazer, continuar a fazer e cessar de fazer, parar de fazer. Talvez dessa maneira você cria uma saia não tão justa, né? Mas um caminho um pouco mais suave, porque com certeza há coisas que você pode começar a fazer, há muitas coisas que você já faz, senão ele não estaria lá, e cessar, talvez uma coisa apareça que você não devia fazer dessa maneira. Então, os 3 Cs pode ser uma maneira de você deixar mais transparente o exercício do feedback. Maravilhoso e didático. Gostei muito, Paulo. Vou anotar esses exercícios para fazer ainda hoje. Carol, eu queria que você passasse, então, as escolas que você tem, aonde ficam? Eu tenho 4 unidades. Uma delas fica na Berrini, a outra fica na Chácara Santo Antônio, a terceira fica na Vila Olímpia e a quarta fica no Itaim Bibi. Wall Street Institute. Wall Street Institute. Maravilhoso. Então, eu posso entrar lá no site, vou fazer o download do primeiro livro. Pode. E daqui a pouco já vai ter o do segundo, que traz reflexões sobre treinamento corporativo, onde você tem pessoas de RH, de empresas, compartilhando desafios e reflexões sobre isso. Exatamente, contando um pouco da experiência delas. Muito bom. O nosso tempo passa rápido. Nós estamos chegando ao final do programa e eu tenho uma última pergunta que eu faço para todos os meus entrevistados. E aí, começando com você, Carol, gostaria de saber qual é a alma do seu negócio? A alma do meu negócio é ensinar inglês para executivos através de um curso realmente eficaz. Essa é a alma do meu negócio. E, Paulo, para você, qual é a alma aí do seu negócio, da sua atividade, tudo que você faz, né? Bem, a primeira coisa é que nós, professores, quando alguém faz uma pergunta e você não sabe muito bem a resposta, de cara você já fala muito inteligente a sua pergunta, para ver se dá tempo de você abrir os arquivos que parecem corrompidos nessa hora, né? Mas eu acho que a essência da alma do negócio, e até eu falei um pouco disso, né? Eu acho que na minha carreira profissional, eu sempre procuro juntar aquilo que eu gosto de fazer e aquilo que eu faço muito bem. Porque a busca do propósito da nossa vida, né, e acho que aí vai caminhar, vai um pouco nessa. Então, acho que a alma do negócio é fazer o que você gosta e, dentre as coisas que você gosta, você identificar o que você faz bem. Porque o dia que você descobre o que você gosta de fazer trabalhando, você não trabalha mais. Né? Acho que aí a coisa flui mais fácil. Né? Parece que você encontrou. A gente percebe quando você fala da sua empolgação que realmente você gosta muito do que faz. Obrigado. Imagina. O programa hoje, eu agradeço muito a participação de vocês, foi maravilhoso, gostaria de continuar, mas tenho certeza que teremos outras oportunidades. E hoje encerramos por aqui. Desenvolvimento humano é algo que precisa de persistência, muitas dicas preciosas, eu tenho certeza que você vai fazer a diferença no seu dia a dia. Na semana que vem, o tema é
NRF. NRF, um dos grandes eventos de varejo chamado Big Show, que aconteceu em Nova York em janeiro. Eu vou entrevistar o Adir Ribeiro e ele vai contar todas as novidades que ele viu lá. Se você é de varejo e quer saber o que os americanos estão fazendo para ter mais sucesso nas suas lojas e nos seus negócios, você não pode perder na quinta-feira, às 4 horas da tarde. Hoje ficamos por aqui. Tenha uma boa tarde e até a semana que vem. Legal. Simples. Foi, né? Viu que legal? Dá pra... O assunto é sempre... Eu por mim, não pararia nunca, porque tem tanta coisa legal.